Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Administrativo. Estamos hoje na segunda aula e estamos a tratar da responsabilidade civil do Estado. Então vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que nós vimos ontem. Nós vimos ontem que, num primeiro momento, o Estado ele não tinha responsabilidade. O Estado ele era irresponsável. Não se falava em reparação dos danos causados pelo Estado. Depois, no segundo momento, nós passamos a ter a responsabilidade do Estado equiparada à responsabilidade do indivíduo. A responsabilidade do Estado seria aquela mesma responsabilidade que teria se aquele dano tivesse sido praticado por um indivíduo. Então, nós teríamos aí o dano, o ato, o evento. Esse evento seria ligado a um dano pelo nexo de causalidade. E esse dano, nexo, esse evento fariam gerar... Boa noite, Lô. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Faria surgir o dever de indenizar. Lô, estamos fazendo uma breve recapitulação. Primeira fase, irresponsabilidade. Segundo, responsabilidade do Estado, mas aos moldes da responsabilidade do indivíduo. O nome dessa segunda fase, nós atribuímos atribuímos o nome a essa fase de fase civilista. Isso é importante, porque essa outra fase que nós tratamos, da responsabilidade objetiva, é chamada de fase publicista. Nós vamos ter um exercício que vamos falar sobre isso. Então, responsabilidade como um indivíduo. Depois, passamos a ter a responsabilidade do Estado naquelas hipóteses de omissão, quando o serviço, na verdade, ele inexiste, ou ele funciona mal, ou ele funciona a destempo. O nome, quando nós tivéssemos essa situação, a pessoa, quem tivesse sofrido o dano, deveria provar, então, a negligência, a falta do serviço, o nexo e o resultado. Mas não precisaria individualizar quem do Estado praticou aquela omissão específica. Por isso o nome dessa terceira fase ela é chamada da culpa administrativa, da falta do serviço, da culpa especial ou da culpa anônima. Então, os senhores todos têm que dominar essa nomenclatura. Então, tendo a omissão, a negligência, não haveria que se imputar a uma pessoa específico. Mas havendo a negligência, havendo o nexo, havendo o resultado, surgiria então o dever de indenizar, de reparar. E a quarta fase é a fase que nós nos encontramos hoje. Renato. Oi, Renato. Oi, Renato. Boa noite, tudo bem? Boa noite? Então vamos lá. Está conectado. Boa Agora noite. foi. Boa noite. Então, Renato, nós estamos agora na nossa quarta fase, que é aquela da teoria da responsabilidade objetiva. Isso quer dizer o quê? Não se vai mais perquirir nas ações, cumpre ressaltar, os elementos dolo ou culpa. Não vai mais se perquirir a culpa stricto sensu. Você vai analisar simplesmente se houve o fato
houve o nexo e houve o resultado. Nestas situações, vai surgir o dever de indenizar. Haverá responsabilidade do Estado em reparar o dano. Ela pode ser na modalidade risco administrativo, e eu disse aos senhores que ela se diferencia da outra, risco integral, por comportar atenuantes ou excludentes do nexo causal. A diferença é essa. E a do risco integral, portanto, ela não comporta atenuantes e muito menos excludentes do nexo causal. E essa teoria da responsabilidade objetiva, risco administrativo, na sua vertente risco administrativo, é adotada no 37, parágrafo 6º. Estamos aqui falando de ações. Por quê? O que se tem hoje na jurisprudência, na doutrina, é que, em se tratando de omissão, nós ainda temos a aplicação da teoria da culpa administrativa. Então, em se tratando de atos omissivos pelo Estado, nós temos que comprovar a negligência, o nexo, o resultado, correto? Então, e aí nós não teríamos uma responsabilidade objetiva, nós teríamos uma responsabilidade subjetiva. E o nome que se dá a isso na jurisprudência é de responsabilidade genérica. Responsabilidade genérica. Responsabilidade genérica. Nós vamos ver isso no exercício. Por quê? Se for aquelas 3 hipóteses que eu disse aos senhores, o preso que é assassinado, o suicídio do preso ou a criança na escola, quando o Estado funciona como garante, aí nós vamos ter responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade, ela não seria uma responsabilidade subjetiva, seria responsabilidade objetiva. Então é isso que nós precisamos saber. Boa noite, Vandenice, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, vamos lá, Vandenice, já estamos aqui. Fizemos uma breve revisão, na verdade, perdão, não é responsabilidade, é omissão. Se for omissão genérica, nós temos então a aplicação da teoria da culpa administrativa, a responsabilidade é subjetiva. E aí nós temos que nos atentar para aquela tese que nós vimos ontem na edição 61, no Jurisprudências em Tese. Então, se for geral, se ela for geral, a omissão genérica, nós vamos ter aplicando a teoria da culpa administrativa. E aquelas exceções, que são essas 3 que eu apontei para vocês, eles chamam de omissões específicas. É importante que nós saibamos isso. Doutrinário. A par disso, todas as teses. Então, ficou claro? Voltamos. Teoria da responsabilidade objetiva para as ações na vertente risco administrativo, risco integral. E para as omissões genéricas, nós vamos ter a teoria da culpa administrativa, a tese fixada no STJ, negligência, nexo e resultado, e as exceções eles chamam, e portanto, responsabilidade subjetiva, e as exceções são essas 3 que eu lhes mencionei, responsabilidade, omissão específica, responsabilidade objetiva. Não há que se perquirir na hipótese do suicídio, do assassinato do preso e da criança que sofre algum dano na escola, o dolo e culpa, simplesmente o evento, o nexo e o dano. Os senhores observem que essa fórmula de fato, nexo e dano, ela sempre precisa estar presente. Sempre precisa estar presente. Essas 3.
Se se tratar de responsabilidade subjetiva, a par de nós termos o evento, o nexo e o resultado, para se ter a reparação civil, nós temos que também, em se tratando de subjetiva, de omissão, de comprovarmos a negligência do ente estatal. Mas vamos falar isso nos exercícios, vai ficar um pouco mais claro. Ó, a última que nós fizemos ontem foi a questão 8ª. Acho que sim, foi a questão 8ª. Vamos lá para a questão 9ª. A responsabilização objetiva do Estado torna a culpa... Vocês precisam ter esse mapa mental, ou então terem o esquema dos senhores nas folhas A4, para que os senhores possam fazer uma revisão brevíssima antes da prova dos senhores. Igual eu tenho aqui, eu sempre falo isso para todo mundo. Vou falando aos poucos. Nós vamos anotando aquelas informações aqui nas folhas A4 e, posteriormente, os senhores vão encadernar e os senhores vão ter aí o material aí de revisão. Os senhores precisam ter um material de revisão, porque isso é válido tanto aí para a sua prova de primeira fase, quanto para uma prova de segunda fase, quanto também para uma prova uma prova oral. Esses pontos todos eles já são exigidos aí nas provas orais. Então, a revisão se torna-se muito célere. Vocês conseguem revisar o direito administrativo em 3, 4 dias. 9º, a responsabilização objetiva do Estado torna a culpa como não pressuposto para sua caracterização, o que desonera, neste aspecto, o lesado quanto a tal evidência. Na verdade, é o seguinte, essa evolução histórica mostra que o fundamento da reparação, ele deixa de ser a culpa para ser o dano. Isso, na verdade, era o porquê de haver a reparação. Antes, essa pergunta era respondida, porque o ato foi causado com culpa. Mas essa não é uma resposta satisfatória para os nossos dias atuais. A resposta satisfatória é porque houve dano. Pronto. Não me interessa saber se houve culpa. Não é satisfatório falar em culpa como fundamento jurídico da responsabilidade civil da reparação. Então, nós tivemos aí o movimento do fundamento da reparação, da responsabilidade civil do Estado. A culpa, da culpa para o dano. Ok. No que diz respeito ao direito de regresso pela administração pública, é correto afirmar que, nós estamos falando do 37, parágrafo 6º, nós sabemos que a teoria adotada é da responsabilidade objetiva, risco administrativo, pelos danos causados pelas pessoas jurídicas de direito público, artigo 41 do Código Civil, e as pessoas jurídicas de direito privado, que são prestadoras de serviços públicos. Ótimo. E, nos termos do entendimento mais atual, superando aquela última tese, que era do STJ, que dizia ser dispensável a denunciação da lide, hoje o entendimento do STF não é nem mais isso. O entendimento do STF é que, e nós vamos ver isso agora, é que, em se tratando de danos causados por agentes, o prejudicado, ele se volta contra a pessoa jurídica ou pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica de direito privado, e não contra o agente. Essa não é uma hipótese possível hoje. Este é o último martelo, é o ponto final que nós temos agora, no atual momento. Sempre se volta contra a pessoa, nunca contra o agente. E nós temos aquela última tese dizendo que não cabe a denunciação da lide, né? Não, mas eu acho que o entendimento do STF hoje já supera, inclusive, essa última tese. A solução do intento de reparação regressiva pelo Estado pode operar-se pela via administrativa, mediante acordo entre as partes. A pessoa jurídica, ela foi condenada pelo dano causado pelo seu agente. Agora, há o regresso da pessoa jurídica contra o agente causador do dano. Essa responsabilidade é subjetiva, cabendo à pessoa jurídica comprovar a ação
o dolo e a culpa do agente. Ficou claro? São duas situações. O beneficiado se volta contra a administração e a administração se volta contra a pessoa. O nome que se dá a isso, a esses essas duas setas, em se tratando de responsabilidade civil, reparação de danos, dupla garantia. Os senhores têm que ter essas expressões todas aí com os senhores. O nome disso é dupla garantia. Dupla garantia. Beneficiado se voltar contra a administração e a administração se voltar contra a pessoa, o agente causador do dano. Essa letra A está correta e eu fiz uma busca, não achei o julgado dela, mas ela é a resposta, então os senhores vão ter essa resposta como verdadeira. Está tudo verdadeiro nessa questão A, eu só não vou poder lhes apresentar o fundamento. A solução do intento de reparação regressiva pelo Estado contra o seu agente pode operar-se pela via administrativa mediante acordo entre as partes, o que não macula o dever de guarda do interesse público ou pela via judicial. Então, ele pode acordar aqui com o agente ou então ter a reparação que foi feita ao terceiro prejudicado pela via judicial. Inclusive, esse dever de reparar ele vai passar aos sucessores do agente. Eu coloquei aqui a palavra analista, porque estávamos falando de um caso do analista. Mas pode ser qualquer pessoa que age em nome daquelas pessoas jurídicas, né? Vamos colocar aqui agentes, fica melhor, né? Agentes. Então, nessa situação, o nome disso que damos a este desenho é dupla garantia, beneficiado contra a administração, e esse é o entendimento atual do STF, e a administração contra os agentes. E aqui, esse entendimento atual está, eu trouxe para os senhores, no informativo 947, eu vou mandar aqui eu vou compartilhar com os senhores e vou lhes enviar no e-mail dos senhores. Share screen. Isso que eu estou a falar para os senhores se encontra aqui nesse informativo 947 do Dizer o Direito. Como ele começa. Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado. A vítima, eu tenho que passar para cá. Tem que ficar aqui embaixo para eu poder. A vítima somente poderá ajuizar a ação de indenização contra o Estado. Ponto. Ele colocou ponto vírgula, mas ponto. Se o Estado for condenado, pode acionar o servidor que causou o dano em caso de dolo ou culpa. Então, essa responsabilidade desse agente ela é subjetiva perante a administração, porque há que se perquirir o dolo ou culpa. O ofendido não pode propor a demanda diretamente contra o agente público. Ponto. E aqui nós temos aí todo o entendimento. E eu quero que os senhores comparem esse entendimento com o jurisprudência em teses do STJ, a tese 18. Nós vamos lá, vamos consultar a edição, sabemos que a edição é 61. Tem bastante, os concursos agora já estão assim, não mais letra da lei e com muita jurisprudência. 61, responsabilidade civil do Estado, vamos lá para o PDF. A tese 18, essa tese é do STJ. O que estávamos a dizer ali, quando eu compartilhei com os senhores, era o STF, correto? Vamos lá. Aqui, vamos lá. É a 18, se não me engano. Não. Tá. É a 18, sim. Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é desnecessária a denunciação da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo. Senhores, observem
que a forma como essa tese foi escrita, ela foi escrita, claro, é cogente, mas é no sentido é uma sugestão. Vocês observam que ela traz, é desnecessária, mas pode ocorrer. Vocês pensam dessa forma? Assim, é desnecessária a denunciação, mas se a pessoa, se o prejudicado, caso queira, pode fazê-lo. Não pode, não teríamos essa interpretação? Eu acho que é cabível, sim. E aqui o informativo 947 ele vem para tirar essa interpretação que eu estou a fazer, né? Que o teor do disposto no artigo 37 deve ser teor deve ser ajuizado contra o Estado ou pessoa jurídica de direito privado. Ok, ótimo. Então vamos lá para as nossas próximas questões. O ingresso judicial de pedido de indenização em caráter regressivo pelo Estado somente ocorrerá nas hipóteses em que não haja logrado êxito na reparação pelas vias administrativas coercitivas, a exemplo de constatada insuficiência patrimonial. Isso é falso, não há que se falar em esgotamento das vias administrativas. A letra B está falso. E essa prova é TJMG, Consulplan, hein? Consulplan. Cartórios aqui em Minas, 2019. A lei ordinária delegou à Constituição Federal competência para legislar acerca dos prazos prescricionais. Não faz o menor sentido essa questão, essa é absurda. Lá no parágrafo 5º, eu vou abrir aqui a nossa Constituição, para nós termos aqui. Na verdade, a Constituição, ela atribui a uma lei, vamos lá, a possibilidade, né, a atribuição o parágrafo 5º, atribuição de tratar dos temas referentes à reparação, né? Parágrafo 5º. Os prazos de prescrição. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, a letra C é falsa, a B é falsa, a letra A é verdadeira e a letra D. Quando necessário, o manejo de ação judicial pelo Estado, para obtenção da reparação pela via do regresso, opera-se a inversão do ônus probatório face ao interesse público do Estado na reconstituição do erário no quantitativo dispendido pela sua responsabilização objetiva. Isso é falso. É o Estado que tem o ônus probatório de dizer que o agente agiu com culpa ou com dolo. Não é o agente que vai ter este ônus probatório de dizer que não agiu com culpa e dolo, mas o ônus probatório é da administração. Portanto, a letra D, não há inversão do ônus probatório. Incumbe ao poder público provar que o agente agiu com dolo e culpa. 10. Então, 9, letra A. 10. Em um fórum no interior do estado do Ceará, no horário de expediente, o cidadão e jurisdicionado João, que possui mobilidade reduzida em razão de acidente, esse está me parecendo ser o terceiro, e como de fato o é aquela pessoa que vai sofrer algum dano em virtude da ação de um agente. Em razão, descia com uma cadeira de rodas pela rampa de entrada que garante acessibilidade à pessoa com deficiência quando foi atingido por um carrinho cheio de autos de processos, que era empurrado pelo técnico judiciário, o agente, que se distraiu quando seu celular tocou. João foi arremessado ao chão, sofrendo lesões em sua perna que geraram a necessidade de intervenção cirúrgica. Ao procurar a Defensoria Pública, buscando ingressar com a ação indenizatória, João foi informado de que, no caso, incide a responsabilidade civil subjetiva? Falso. Não. A letra A está falsa. B. Incide a responsabilidade civil objetiva por parte do Estado do Ceará? Sim. Ele estava no fórum, né? No fórum. Então, nesse caso, nós temos que alguns órgãos, eles são considerados pessoas
para o fim de exercício de alguns direitos na esfera processual, o exercício de algumas prerrogativas, por exemplo, Assembleia Legislativa, outros. Mas, em se tratando de reparação civil, não. Em se tratando de reparação civil, não. É o que eles falam, né? Personalidade processual para fins de se defenderem ou alegarem algum direito, alguma prerrogativa própria do órgão em juízo. Aí eles poderiam sim fazê-lo, né? Como, entre aspas, como pessoas. Mas em se tratando de reparação civil, não. Esses órgãos, eles não têm. Então, por exemplo, se foi contra o fórum, então não vamos falar que foi contra o Tribunal de Justiça. Vocês estão entendendo o que eu estou a dizer? A ação vai se voltar contra o Estado. Se o evento ocorreu em uma defensoria pública, nós não vamos ter a ação de reparação movida em face da defensoria pública, mas em face do Estado ou em face da União. Ok? Letra B. Incide a responsabilidade civil objetiva por parte do Estado do Ceará e é desnecessária a comprovação do dolo ou culpa de agente público. 10, letra B. Perfeito. Essa é a resposta. A letra C é exatamente isso que eu estou a lhes dizer. Ele fala que a responsabilidade objetiva, mas tendo no polo, né, da demanda o Poder Judiciário. Isso é falso. A letra C é falso porque não, é o Estado do Ceará. A letra D, não incide responsabilidade civil objetiva, é falso. E a letra E, não incide qualquer responsabilidade, isso também é falso. 11. João é técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Ceará, no exercício de suas funções. Ele praticou, por negligência, um ato ilícito que causou dano a Maria, parte em determinado processo judicial. Então, negligência, nexo, resultado, surge o dever de responsabilidade civil. Eu já tenho em mente aquela tese do STJ e também sei que estou a aplicar a teoria da culpa administrativa e o aspecto subjetivo, correto? Vamos lá. Vamos lá. Maria buscou negligência por ato ilícito que causou dano a Maria, parte em determinado processo judicial. Maria buscou atendimento da Defensoria Pública e ajuizou a ação indenizatória contra o Estado, cujo curso restou comprovada a culpa concorrente entre o particular e o agente público. Então, nesse caso, é culpa particular. Se eu estou agora falando de culpa particular, eu vou ter em mente a teoria da responsabilidade objetiva, risco administrativo, porque vai ter excludentes ou atenuantes. O pleito de Maria deve ser julgado. Essa prova aqui é muito capciosa. A letra C foi considerada resposta procedente, incidindo a responsabilidade civil objetiva do Estado, havendo redução do valor indenizatório a ser pago pelo Estado do Ceará em razão da culpa concorrente. E não foi a letra D, procedente, incidindo a responsabilidade civil subjetiva do Estado do Ceará, devendo o valor indenizatório ser fixado de acordo com o princípio da proporcionalidade. Porque eles elaboraram de tudo. Vamos ver, só o gabarito. 11 foi letra C. Essa questão foi uma questão muito discutida. Professor, dá licença, mas o senhor não tinha falado que aquela teoria da responsabilidade objetiva que fala da culpa administrativa ou culpa anônima ou culpa especial? Ah, é verdade. Ela tem um nome de culpa, mas na realidade ela é uma responsabilidade objetiva. Foi exatamente. por isso que eu eliminei a alternativa D, quando fala procedente incidindo responsabilidade civil subjetiva. Não seria subjetiva, apesar do nome culpa especial, anônima ou administrativa, é objetiva, né? Exatamente, Elisa. Muito obrigado. Por isso que... Porque aí já é fase publicista, professor? Essa fase aqui... Não, a fase publicista é a terceira? Parte da teoria da... É só a quarta? Muito obrigado, Elisa. Exatamente. Foi aquilo que eu disse aos senhores, o paradoxo, né? Enfim,
Vamos adiante. Vamos adiante. Aqui nós temos que ter em mente o seguinte, esse assunto é um assunto muito polêmico, há diversas correntes doutrinárias, há diversos posicionamentos jurisprudenciais, e então, portanto, vocês não esperem coerência de mim. Tá bom? Professor, eu achei estranho porque essa resposta da culpa, do valor indenizatório ser reduzido, porque a princípio não existe compensação de culpas, não é isso? Aqui, no caso, em se tratando da teoria da responsabilidade objetiva, se o nexo ele não for excluído, o nexo, esse aí é uma outra questão. Ela Pode foge. haver atenuação da culpa. Atenuação, pois é. E isso impacta no quanto indenizatório. É mais ou menos a mesma situação da pessoa que atravessa a linha do trem e morre atropelada. Aconteceu a semana passada aqui na minha cidade isso. Aconteceu? A pessoa estava olhando o celular com um fone de ouvido. E o trem passou por cima dela, mas não tinha cancela. Tá? Pois é. E isso deve ser, embora o Brasil não tenha uma malha ferroviária tão extensa em comparação a outros países, isso deve ser muito comum, a ponto de ser tese do STJ. Isso mesmo, no interior é comum. Então, vamos lá. 11, portanto, letra C. Ok. 12. 2 empregados da sociedade empresária concessionária do Serviço Público Municipal de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário realizavam reparo em uma estação de tratamento de esgoto de Salvador. Durante o serviço, rompeu-se uma manilha e a casa vizinha à estação ficou inundada de esgoto, causando diversos prejuízos à proprietária Joana. Sobre o caso em tela, em matéria de responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta. Mais um caso que nós vamos aplicar o 37, parágrafo 6º, em sua íntegra. Este aqui, já lhes garanto. Aplicação do parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Não cabe indenização falso, não cabe indenização falso. Letra A e B falsas, são falsas. Cabe indenização pelo município? Não. Pelo contrário, da pessoa jurídica prestadora do serviço público. D. Cabe indenização pela sociedade empresária. Responsabilidade civil subjetiva, letra D, falsa. E letra E, portanto, é a resposta. Cabe indenização pela sociedade empresária concessionária que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, e eu disse aos senhores que os senhores vão substituir prescindível por desnecessário, a comprovação da culpa ou dolo de seus funcionários. 12, portanto, letra E. 12, portanto, letra E. Continuamos. Tranquilo. 13. Essa prova foi de Santa Catarina em 2019, aquela primeira fase de Santa Catarina que foi anulada, cuja prova nós tivemos, me parece, 20 anulações, se lembram disso? E que a IESES se viu excluída do certame, né? E agora nós vamos ter a FGV. Eu fiz essa prova, né? Todos, né, fizeram. Essa prova foi uma prova muito conturbada, né? Muito questionada. E tanto foi que acabou sendo anulada a prova e a IESES excluída, né? 13. Com relação à responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar. Vamos lá. A responsabilidade civil do Estado somente se configura nos casos de conduta culposa do Estado. A responsabilidade civil do Estado somente se configura no caso de conduta culposa do Estado, culposa ou dolosa, em se tratando de responsabilidade subjetiva. A responsabilidade civil. Não faz o menor sentido isso. O artigo 37, parágrafo 6º, ele fala culpa ou dolo, né? Por isso não, que eu Elisa, excluí. não. A culpa ou dolo do agente, não da pessoa jurídica. É culpa ou dolo do agente. Mas, por exemplo, nós podemos ter uma conduta dolosa do Estado, sim, que venha causar
O que é importante que vocês tenham em mente é que se nós estamos nesse momento da teoria da responsabilidade objetiva, isso é irrelevante se ela é dolosa ou culposa. O que é relevante é o dano. Então, a responsabilidade somente se configura no caso de conduta culposa? Não, pode ter havido uma conduta dolosa e nós temos, então, a responsabilidade advinda da ação do Estado. Ou então, quando da aplicação da teoria da culpa administrativa nas hipóteses de omissão. A letra A é capciosa, maldosa. Letra B. O Estado tem responsabilidade civil pelos danos que seus servidores públicos, nessa qualidade, causarem a terceiros. A letra B está correta. C. No caso de responsabilidade civil do Estado, este poderá promover ação de regresso em face do servidor público responsável pelo dano, cuja responsabilidade será objetiva. Falso, Elisa. Será subjetiva, porque o 36 ele fala que a responsabilidade subjetiva é do agente perante a pessoa jurídica de direito público ou então perante a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Letra C, falso. O caso fortuito ou força maior não permite a exclusão da responsabilidade civil do Estado em nenhuma hipótese. Não, pelo contrário, eles permitem sim. Eu, inclusive, indiquei aos senhores ali as hipóteses em que há quebra do nexo causal. 14. Agora vamos lá, da nossa área mesmo aqui, responsabilidade dos notários e registradores. Quanto à responsabilidade, prova de Santa Catarina, provimento. Exatamente, foi a prova que foi anulada. Quanto à responsabilidade civil dos notários e registradores e as normas de competência pública, não há dúvida sobre a natureza da atividade exercida junto aos serviços notariais e de registro. Apesar da Constituição asseverar que são exercidos em caráter privado, antes o são por delegação do poder público. Enfim, a prova é assim mesmo. O que significa dizer que se trata de função pública, cuida-se de serviço público, de atividade cuja titularidade pertence ao Estado, não obstante a prestação, a execução deva ser realizada por particulares. Nesse sentido, se o notário ou registrador causar prejuízo a terceiros, de acordo com a legislação brasileira e a jurisprudência dos tribunais, como é tratada essa questão? Nesse ponto de responsabilidade dos notários, nós vamos ter que ter em mente dois instrumentos normativos, na verdade. Um deles é a 8935, artigo 22. Artigo 21, artigo 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Prescreve, em 3 anos, a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. A responsabilidade civil independe da criminal, a responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. A individualização não exime os notários e oficiais da responsabilidade civil. A par disso, nós temos também que ter em mente um entendimento, eu vou trazer aqui para os senhores, do STF, o mais recente, foi trazido no informativo 932. O Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro no exercício de serviço público por delegação causarem a terceiros. Então, isso aqui eu vou, inclusive, já separar para que os senhores possam imprimir. Mas por que isso? E aqui ele fez um quadro muito interessante que vocês vão entender como funciona isso. A ação de indenização, ela vai ser proposta pela pessoa que sofreu dano em razão do ato do notário ou do registrador. Ok. Ela tem 2 possibilidades. Ela pode, se ela entender, propor uma ação com fundamento na 8935, artigos 22 e seguintes, ou então, pelo entendimento do STF, e ser proposta contra o Estado. Se ela for proposta contra o Estado, como vai ser? A responsabilidade é objetiva
O prazo prescricional é de 5 anos, que nós vimos que o prazo é quinquenal, e ele receberá ou por precatório ou requisição de pequeno valor. Se for proposta contra o tabelião ou registrador, a responsabilidade é subjetiva, o prazo é prescricional de 3 anos e ele receberá por execução comum. Então é isso. E por que isso esse entendimento? Porque muitas das vezes o dano que é causado, às vezes, ele não é suportado pelo oficial. Nesse caso específico, foi aquela hipótese do oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais que, no assento de óbito, ele lavrou o nome de forma incorreta. O atestado, portanto, a certidão de óbito foi emitida com o nome incorreto e o cônjuge superstite, ele não conseguiu, junto ao INSS, a pensão por morte. E ele ficou 2 anos. E nós sabemos aí que os oficiais de registro civil das pessoas naturais, eles são os que têm os rendimentos, a depender do estado, o rendimento bem pequeno, né? Bem baixo. E isso aí, a pessoa ficou 2 anos sem receber a pensão por morte, talvez ela se visse frustrada. Vocês entenderam a estratégia processual? Ela se visse frustrada, a esposa, na sua pretensão, se ela ajuizasse a ação contra o oficial do registro civil. Porque vamos imaginar que a pensão de morte fosse na casa aí dos 20 mil. Estou pensando alto, né? Seria 500 mil reais. Não, nos oficiais poderia ter dificuldade na execução. A cidade talvez fosse muito pequena, enfim. Vários, mais honorários, correto? Professor, mas quando a gente discutiu esse assunto, o senhor se lembra que eu trouxe a posição do professor Vitor Kimpel? Ele diz que o locus constitucional da responsabilidade civil dos registradores e notários não é o artigo 37. Portanto, na opinião dele, né, que é juiz paulista de direito de família, né, mas ele diz que não é responsabilidade objetiva e que falta aos ministros do Supremo, nesse sentido, o conhecimento da matéria, né? Que ele, na opinião dele, esse voto estava totalmente errado, esse julgado. Elisa, muito obrigado. Elisa, muito obrigado. Isso é tanto verdade que isso foi matéria de segunda fase do concurso do Rio Grande do Sul, que eu prestei, que foi anulado também. E eu adotei essa tese, inclusive, que de fato você não deve tratar da responsabilidade dos delegatários no artigo 37, parágrafo 6º, porque nós temos um dispositivo próprio, que é o 236. Então, todas as regras pertinentes à responsabilidade, elas devem ser tratadas no artigo 236 e parágrafos e 8935. Correto? E não dessa forma. Enfim, Elisa, mas isso aqui é um fato que eu estou lhe apresentando. Tudo bem? Professor, só uma pergunta, mas daí a considerar essa posição do professor, né, Vitor, então a responsabilidade seria sempre subjetiva, conforme a lei. Sempre, inclusive... Mas conforme também a Constituição, só que ele diz que o locus constitucional não é o artigo 37. A opinião que eu tenho é que esse professor aí do dizer o direito, ele é um ótimo facilitador, né? Ele traduz tudo que sai dos tribunais, mas ele não é estudioso da matéria, né? Então ele fala uma bobagem dessa. Não, Elisa, eu acho também que com 2 ações, e não é uma só. Elisa, mas isso... Na verdade, não é uma opinião, é um fato que ele trouxe no voto. É uma conclusão que ele tem de um fato expressado no voto. Desculpe, mas eu não sei se eu estou sendo rasa no que eu estou falando, mas então não há responsabilidade objetiva do Estado? Porque esse julgado diz que há, né?
Então, Mas momento... o julgado, de acordo com quem é do direito notarial e registral, está errado, né? Ah, tá bom. Então, não Isso existindo... é feito com quem só entende de direito administrativo. Eu não sei nem quem foi o relator. Se foi a ministra Carmen Lúcia, mas parece que ela odeia os cartórios, ou se foi o Lewandowski, que também não entende nada de cartório. Entendi. Não pois é, porque é uma posição recente que agora a gente precisa adotar sem muito nexo, né? O relator foi o ministro Luiz Fux. O Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro no exercício de serviço público por delegação causem a terceiros. E aí, enfim, ele dissecando o voto... Mas ele não falou em objetiva. Exatamente. Quem falou, eu acho que foi a ministra Carmen Lúcia, professor. Eu acho, eu não li, tá. não. Ok. Elisa, muito obrigado. Os senhores vão, então, quando qualquer discursiva dos senhores, assim, como eu fiz lá no Rio Grande do Sul, eu me ative ao artigo 236, correto? Eu parti do artigo 236 e eu sustentei a regra dos 3 anos e da responsabilidade subjetiva. Muito obrigado, Elisa. Mas os senhores saibam, então, que essa situação é essa. Que a situação é essa. Qual é a questão que nós estamos a tratar? Perdão. Aqui, a 14... tá. É a 14, pessoal. Letra A. A responsabilidade civil dos notários e registradores nem sempre vai depender da responsabilidade no âmbito criminal. Eu vou até sair daqui, Elisa, só para você ficar mais tranquila. Não que você não esteja. Não, professor, mas me irrita isso, sabe? Porque ele ensina uma coisa errada e ainda publica isso no Dizer o Direito e todo mundo aplaude. Tudo bem, ele tem um trabalho fabuloso, mas né, eu me lembro do falecido professor, que foi meu professor, agora até esqueci o nome dele, que fez os direitos, a lei dos direitos autorais, Carlos alguma coisa, que tem o filho Eduardo, que publica sobre filosofia do direito, tudo isso, Bittar, professor Carlos Alberto Bittar. E ele dizia, sabe, por que as pessoas se metem a dar palpite num campo do direito de que elas não entendem, né? Isso é verdade. Faço das palavras da Elisa as minhas palavras. Elisa, fico com você e com o professor Vitor Kimpel também. Letra A, portanto, está equivocado porque a responsabilidade civil independe da criminal. Artigo 23. Letra B. A responsabilidade criminal não será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Isso está verdade na parte final, mas o artigo 24 no início diz que a responsabilidade criminal será individualizada, portanto, letra B é falsa. Letra C. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registrado notarial. Perfeito. É o artigo 22, parágrafo único. Artigo 22, parágrafo único. Ótimo. Quanto à responsabilidade civil, a jurisprudência do STF é pacífica no reconhecimento da responsabilidade objetiva de quem pratica o ato. Bem, isso aqui, Elisa, foi considerado equivocado, né? Quanto à responsabilidade civil, a jurisprudência do STF, então, não é pacífica, embora nós tenhamos aí esse voto recentíssimo trazido aí no nosso informativo. 14, portanto, letra C. 15. Com a instituição do Estado de Direito e a consequente submissão da ação estatal aos limites impostos pelo ordenamento jurídico, os sistemas passaram a disciplinar o regime de responsabilização dos atos que, praticados pela administração, causam danos a terceiros. A respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. O sistema jurídico brasileiro não admite a responsabilização civil do Estado pela prática de ato jurisdicional? Não. Falso. Admite-se, sim. Em quais hipóteses? 2. Inclusive, no artigo 5º da Constituição, nós temos no inciso 75, o erro judiciário e a pessoa presa além do tempo, né?
É o 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Duas hipóteses, porque regra geral, não. Segundo o STJ, o notário responde exclusivamente pelos danos que, no exercício da função pública, causem a terceiros, exclusivamente pelos danos que causem ele próprio? Não, ele responde também pelos danos causados pelos seus substitutos e pelos seus escreventes, não é? Não é só exclusivamente os danos que ele causa. Essa foi a interpretação, tanto é que essa resposta foi considerada equivocada. C. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas privadas prestadoras de serviços públicos será subjetiva quando o dano for causado a terceiro, não usuário? Objetiva. Ali, nós temos um voto também no STF, isso já é mais comum do conhecimento dos senhores. Independe a pessoa que civil a quem o dano foi causado, se ela é usuária ou não usuária. Independe. Falso. A responsabilidade, então, ela independe de ele ser usuário ou não usuário. Ok. Adiante. A responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos lícitos ocorrerá quando expressamente prevista em lei ou a conduta estatal cause sacrifício desproporcional ao particular. Isso é verdade. Isso é verdade. A responsabilidade civil extracontratual do Estado por atos ilícitos ocorrerá quando expressamente prevista em lei, e aí estamos falando lei no sentido genérico, inclusive a Constituição, ou a conduta estatal causa sacrifício desproporcional ao particular. Isso, inclusive, é uma passagem do livro da professora de Pietro, essa letra 15, letra D. Isso se encontra no livro dela, 15, letra D. E letra E, a responsabilidade civil do Estado por danos de natureza contratual é objetiva? Não. É subjetiva. Porque os senhores se lembram que eu disse aos senhores que a responsabilidade ela poderia advir do ordenamento, o dever de reparação, a responsabilidade, ela poderia advir ou do ordenamento jurídico, porque houve uma ação, um nexo e um dano, e, portanto, surgiria o dever de reparar aquele dano, de ter sido ofendido um dever jurídico específico e não um dever jurídico contratual. A reparação, ela advém, então, porque houve um dano a um dever jurídico no sentido lato sensu. A reparação, e aí nós estamos falando da reparação aquiliana, objetiva. Eu disse para os senhores, reparação civil aquiliana. A reparação advém porque uma cláusula do contrato foi descumprida. É a reparação civil contratual. E aí, nesse caso, é subjetiva. A responsabilidade porque uma cláusula contratual foi violada, a responsabilidade pelo dever de reparar aquele dano advindo daquela violação àquela cláusula contratual, aí nós temos a responsabilidade subjetiva. Então, a letra D está correta e a letra E está falsa. 16. A responsabilidade civil extracontratual do Estado, a respeito da responsabilidade civil extracontratual do Estado, assinale a alternativa correta. Em casos de danos causados por má execução de obras públicas por empresas a terceiros, a empresa responderá primariamente e de maneira subjetiva, havendo, contudo, a responsabilidade subsidiária do Estado. Pessoal, essa é a resposta e isso é verdade. Eu vou falar para os senhores como ocorre isso. Quando se vai prestar uma obra, a obra ela pode causar um dano. E nós temos a possibilidade de esse dano ter sido causado, isso exatamente como eu vou dizer, pelo fato da obra em si. Isso quer dizer o quê? Fosse quem for a pessoa que viesse a executar aquela obra, haveria um determinado dano. Fosse o Estado ou então fosse a prestadora do serviço público, a concessionária. Não importa. Fosse qualquer pessoa a executar aquela obra, nós teríamos um dano. Então, nesse caso, é o dano
pelo fato da obra. Por outro lado, nós vamos ter o dano causado pela má execução da obra pública. Então, inclusive eu estou aqui com este livro, que é o Direito Constitucional Descomplicado, que os senhores podem se utilizar, como eu também tenho o livro do professor José dos Santos, porque na primeira fase nós não vamos nos ater aos livros, mas para a fundamentação das questões, nós vamos sim nos ater aos livros. Os danos de obra pública. Então, na hipótese de ser o dano causado pelo só fato da obra, a responsabilidade da administração pública é objetiva na modalidade risco administrativo, independentemente de quem esteja executando a obra, se a administração diretamente ou se a execução da obra tiver sido confiada a um particular. Então, se for fato da obra, independe de quem executa a obra. Fato da obra. O fato da obra é aquele dano que adviria de qualquer jeito, vamos dizer dessa maneira. Pelo fato da obra, sem qualquer irregularidade na execução. Responsabilidade objetiva, teoria da responsabilidade objetiva, risco administrativo. Má execução, trata-se de danos causados pelo executor. Então, interessa saber quem está executando a obra. Se for a administração pública, não vamos ter o 37, parágrafo 6º. Se tiver sido um terceiro contratado, nós vamos ter responsabilidade subjetiva. E o fundamento é a Lei 8.666, artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Então é isso. O dano decorre da má execução da obra, ele deve ser imputado ao contratado e à administração pública. Haverá redução proporcional da responsabilidade, respondendo um na medida de sua culpa, cada um na medida de sua culpa. Então vamos lá. Em casos de danos causados pela má execução de obras públicas por empresas, a empreiteira responderá primariamente e de maneira subjetiva, havendo, contudo, a responsabilidade subsidiária do Estado. Agora, se tiver sido o Estado que executou aquela obra, e é má execução do Estado? Sim. Então o Estado vai ter responsabilidade objetiva, nos termos do 37, parágrafo 6º. Agora, se foi fato da obra, aquele problema ele seria sempre por qualquer pessoa, aí a responsabilidade é objetiva. Ficou claro? Enfim, vamos adiante. A pretensão de responsabilização do Estado pelo dano extrapatrimonial prescreve em 3 anos. Já falei que são 5 anos, decreto de 32, aquele 20.910. O STF pacificou o entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade subsidiária e subjetiva dos Estados pelos danos causados pelos notários e registradores. Elias, aquele fundamento, de novo, vamos ter conosco o entendimento deles, e é falso, é objetiva. Mas lá não disse, né? Ele fala direta e imediata. Muito bem, enfim. Essa prova foi a do provimento lá do Rio Grande do Sul. Responsabilizado o Estado por ato culposo de servidor público, surge para a administração o direito de regresso a partir da sentença condenatória, sendo a pretensão de ressarcimento imprescritível. Nós já vimos que vai haver imprescritibilidade nas hipóteses de improbidade doloso. Ok. Nas outras hipóteses, há sim a prescritibilidade. Se for danos à fazenda por ilícito civil, prescritível em 5 anos. Se for improbidade culposa, prescritível nos termos do 23 da LIA. Ok. Segundo a legislação, é objetiva a responsabilidade civil dos tabeliães de protesto de títulos por danos causados. Não. Segundo a 9492, o dano do tabelião de protesto é subjetiva também. E lá no artigo 37, me parece, vamos lá. Lei 9492 é o artigo 37. É o finalzinho aqui.
É subjetiva, já é desde 97, é 38. Os tabeliães de protesto de título são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. 16, letra A. Então tá, ótimo. 17, vamos terminar essas questões aqui antes do nosso intervalo. Antônio, empregado de uma sociedade empresária privada, que atua como concessionária, ótimo, já me imagino lá no artigo 37. Que atua como concessionário de serviço público de conservação de rodovias no exercício de suas funções e atropelou João, motociclista, que trafegava pela rodovia. Em razão do ocorrido, João sofreu sérios danos. Considerando a sistemática, é correto afirmar que a concessionária será civilmente responsabilizada em caráter objetivo. 17, letra B, 37, parágrafo 6º. Ok, tranquilo. 18. Policiais militares em operação de combate ao tráfico de entorpecentes trocaram disparos de arma de fogo com criminosos em comunidade no Rio de Janeiro. Durante a troca de tiros, um projétil de arma de fogo atingiu a cabeça da criança João, de 6 anos, que estava de uniforme a caminho da escola e faleceu imediatamente. Câmeras de vigilância e perícia de confronto balístico comprovaram que o disparo que vitimou o menor se originou da arma do PM José. A família de João buscou assistência jurídica da Defensoria, que nós já sabemos lá na jurisprudência em tese, que nessa hipótese de confronto, a responsabilidade é tiroteio, é objetiva. É a tese 8 da edição 61. É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. Então, a resposta: impossibilidade de ajuizar a ação indenizatória é falso. A letra A e B são falsas. C, ajuizou a ação indenizatória em face do PM José, é falso, porque nós já vimos que o entendimento do STF, naquele informativo que nós mencionamos, deve ser contra o Estado, no caso do Estado do Rio de Janeiro. Então, a letra C é falso, que está em desacordo com o último entendimento do STF. Letra D, ajuizou a ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base em sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação de que o policial agiu com culpa ou dolo. Sim, a tese 8. Portanto, a E também está errada, fala responsabilidade civil subjetiva, falso. 19. O João, ele é técnico médio da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro. No exercício da função, caminhava carregando em seus braços uma enorme pilha de autos de processos, quando tropeçou e caiu em cima da particular Maria, que estava sendo atendida pela Defensoria, quebrando-lhe o braço e danificando o aparelho de telefone celular que estava na mão da lesada. Nesse caso, é contra o Estado, artigo 37, parágrafo 6º. Em razão dos danos que lhe foram causados, Maria ajuizou a ação indenizatória em face do Estado do Rio de Janeiro, com base na responsabilidade civil objetiva, letra C, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa de João. Letra C é a resposta. E 20. Eu vou ter que abrir aqui o arquivo, porque a minha impressão cortou. Stop share. Rapidinho. Estão 20. De acordo com o direito brasileiro, a concessionária presta o serviço público por sua conta e risco, e em caso de causar dano ao usuário, assume a responsabilização de forma objetiva e o poder concedente responde de forma subsidiária. É a letra C, 20, letra C. Inclusive, isso está na Lei 8987. Lei 8987. É o artigo 25. Lei 8987. Vamos lá, vou compartilhar aqui com os senhores. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Sem prejuízo... É isso mesmo. Ótimo. Enfim. Vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós voltamos para a nossa segunda fase, tá bom? Voltamos.
voltamos para a nossa segunda parte. O microfone me falta. Vamos agora para o exercício 21. Uma determinada empresa pública que desenvolve atividade econômica em sentido estrito praticou um ato que provocou danos. Via de regra, pode-se afirmar que a responsabilidade extracontratual da referida estatal será, olha só, a maldade, a atividade econômica. Ela não é prestadora de serviços públicos, portanto, letra B, subjetiva. B, subjetiva. Ela não é prestadora, portanto, é subjetiva. 22. Considere o seguinte caso hipotético. Um contador, no exercício de suas atribuições na Prefeitura de São Bernardo do Campo, por erro plenamente comprovado, provocou danos e prejuízos a um particular. É correto afirmar que a responsabilidade civil da Prefeitura, do ente, da pessoa jurídica de direito público, na verdade teria sido do município, né? Da Prefeitura está equivocado. Do município é objetiva nos termos da teoria do risco administrativo. Sim, aplicação clássica da teoria do risco da responsabilidade objetiva na vertente risco administrativo. Ótimo. Oi, Lô, hoje você tem uma companheira aí? Veio só para assistir um pouquinho da aula, tá? Ah, que delícia, tá certo. Tá bom. 22, letra C. 23. Tem um cabeçalho bem grande. Mas é um exemplo clássico e é bom para nós fortalecermos e sedimentarmos aí os nossos conhecimentos. Um ônibus, essa questão, inclusive, eu achei assim, super bem elaborada, porque ela não deixa passar nenhum elemento necessário para a configuração da responsabilidade objetiva. Um ônibus de empresa concessionária do Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Passageiros em velocidade acima da permitida para a via, ultrapassa o sinal semafórico vermelho e colide com o veículo de passageiros, que obedeceu ao comando semafórico e estava trafegando no sentido correto de seu trajeto, causando danos irreparáveis ao veículo, além de graves ferimentos nos ocupantes do veículo e danos leves em alguns de seus passageiros. Há diversas testemunhas que afirmam que o acidente decorreu única e exclusivamente do fato de o motorista do ônibus estar em alta velocidade e de não ter observado o sinal vermelho, o que é irrelevante, né? Os senhores entendem por quê, né? Para nós é irrelevante, para fins de reparação, de responsabilidade civil, é irrelevante. Não há qualquer fator que possa ser invocado como força maior, caso fortuito, ou qualquer outro excludente de responsabilidade. As vítimas que estavam no veículo, terceiros não usuários do serviço, pretendem ingressar com a ação de reparação de danos morais e materiais contra a empresa de transporte coletivo. Nesse caso, pode-se afirmar que a responsabilidade da empresa de transporte coletivo, que é a pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público, é objetiva relativamente a terceiros não usuários, usuários e não usuários, segundo o disposto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Portanto, letra B. É objetiva relativamente a usuários e não usuários. A letra B é a resposta, todas as outras estão equivocadas. Próxima questão, questão 24. Com relação às teorias que orientam a responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que o Brasil adota... Eu quero só saber aqui quem fez essa questão 24. Vou abrir aqui o meu esquema, porque na impressão eu cortei o cabeçalho dela. Responsabilidade civil do Estado, VUNESP. Então, esse entendimento é um entendimento da VUNESP, o que é muito bom para que nós saibamos o entendimento da VUNESP. Com variantes, dentre as teorias publicistas, essa teoria aqui, teoria publicista, a teoria do risco administrativo. Para a responsabilização do Estado, basta a ocorrência do dano causado por ato lesivo e injusto, não importando a culpa do Estado ou de seus agentes. É a letra A, é o gabarito. Enfim, esse é o posicionamento da banca, né? E provavelmente é de algum dos autores que a banca adota. Mas eu iria além, eu já leria a questão
sem tratar do ato lesivo e injusto. Vocês entendem que não é necessária essa qualificação? Ótimo. Teoria civilista da culpa, não. Essa já foi vencida há muito tempo. Nem nos casos omissivos ela é adotada. Com variantes, dentre as publicistas, a do risco integral. A do risco integral não é adotada, ela é excepcional, só no dano ambiental e no dano nuclear. Letra C, falso. Com variantes, dentre as teorias civilistas, a do risco administrativo. Não, o risco administrativo é uma vertente de uma teoria publicista, não de uma teoria civilista. Letra E, a teoria da irresponsabilidade do Estado, também conhecida como teoria... Não. A irresponsabilidade do Estado também já não é mais aplicável, ela só tem mesmo o aspecto histórico, né? Nós só a estudamos relativamente ao aspecto histórico. VUNESP também. Próxima questão. A responsabilidade em relação à responsabilidade extracontratual, portanto, estamos falando da responsabilidade aquiliana, da responsabilidade, né, objetiva, risco administrativo, risco integral, ou então a teoria da culpa administrativa, nos casos da omissão, negligência, nexo, dano. A responsabilidade do Estado, em se tratando de conduta omissiva, independe dos elementos caracterizadores da culpa. Vocês se lembram lá daquela tese do STJ que fala na negligência? Então é falso. Subjetiva, a negligência. É falso. Tudo bem? Tudo bem, Renato? Na conduta omissiva, ok. O furto de veículos estacionados em via pública com áreas reservadas para a zona azul não exclui a responsabilidade objetiva do Estado. Exclui. Este é um voto do STJ também, mas eu vou trazer para os senhores quando eu passar o material da nossa aula. Eu quero vencer aqui as outras questões. A tese é de que quando você tem a faixa azul, você está, na verdade, pagando pelo uso do espaço público e não pela vigilância. Essa é uma primeira tese. E a outra tese, enfim, para defenestrar, para derrubar a reparação, a responsabilidade civil do Estado, os senhores estão entendendo? Pode haver, a depender do ponto de vista da pessoa, mas o que nós temos hoje, e o entendimento do STJ, é que quando você está a pagar a faixa azul, você está a alugar o espaço, você não está pagando pela vigilância. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que se trata de uma omissão genérica. E em se tratando de omissão genérica, nós não teríamos a aplicação da teoria da culpa administrativa, só se fosse uma negligência específica. Por exemplo, não tapou o bueiro, foi o negligente especificamente em não tapar o bueiro, portanto teve enchente. Outro exemplo de uma negligência específica. É incrível, né? São uma série de casuísticas. E essas casuísticas, né, que aparecem lá nos tribunais, elas são, de alguma forma, tenta-se organizá-las em uma doutrina. E por isso nós temos, às vezes, aí sempre uma aresta ou uma ponta que não se fecha, porque a doutrina ela vai tentar abarcar toda essa série, todos estes casos. Vocês estão entendendo a ciência jurídica? A conduta específica, por exemplo, não tapou o bueiro, conduta específica, teoria da culpa administrativa, ele tinha o dever. Houve um acidente numa estrada, é uma culpa, é uma negligência genérica. O Estado ele tem um dever de vigilância, mas não de todos os carros e de todas as pessoas embriagadas que trafegam. Pode parecer estranho, mas, por exemplo, se aquele condutor do veículo estava embriagado, ele passou numa blitz, o policial, com o bafômetro, auferiu que ele estava embriagado. Aí nós já temos uma omissão específica.
Aí temos uma negligência específica, aí nós vamos ter teoria da culpa administrativa. Os senhores vão ter que pensar aí nessa série de casuísticas e para cada um destes casos, os senhores vão ter que saber exatamente a teoria e qual o posicionamento, porque as regras gerais são essas aqui que eu passei aos senhores. Professor, só uma perguntinha. Tem um material sobre omissão genérica, omissão específica? Eu tenho numa das minhas anotações, eu não sei te falar exatamente o ato omissivo, mas eu posso preparar de uma forma melhor e passo para você. Eu não quero lhe dar trabalho, mas será que... Não passo, eu passo isso para você. É só, Sim, na verdade, eu estou trazendo aí um ponto, mais uma cor aí na paleta de cores dos senhores. Sim. Ó, letra B está falso, porque nós temos aqui uma responsabilidade, uma omissão genérica. O entendimento, então, do STJ é que não há responsabilidade do Estado, nessa hipótese, não é uma omissão específica. Nós temos aquela, e também não é, por exemplo, aquela situação de a pessoa entrar no shopping e pagar pelo estacionamento, porque naquela situação nós temos até uma súmula do STJ, que é a súmula 130, que naquela hipótese estamos a tratar de coisas distintas. Ali a pessoa que cobra pelo estacionamento, ela tem um dever de vigilância e, portanto, ela tem a responsabilidade. E ainda, desculpa eu falar sobre isso, se é diferente ainda de, por exemplo, um estacionamento de uma loja em que não há cobrança, que é aberto e que se apresenta como uma comodidade. Nessas hipóteses, não há responsabilidade dessa loja também. Às vezes tem uma loja que ela aluga, por exemplo, um espaço próximo para fins de comodidade, mas ela não cobra, ela não faz controle. Nessa hipótese, por ela ceder o estacionamento para fins de comodidade, se uma pessoa ela é assaltada ali, a loja ela não tem a responsabilidade. O que é diferente, por exemplo, da pessoa que é assaltada dentro do estacionamento de um shopping. Correto? Ótimo. Estamos falando sobre os estacionamentos. Adiante. Os atos legislativos típicos, com sanção do Executivo, e por estipularem normas gerais abstratas, em regra, elas podem ensejar responsabilidade estatal subjetiva. Isso é verdade. Essa questão é o 25, é a letra C. Vou conferir o gabarito aqui. Não foi. A resposta não é essa, não. É porque eu coloquei falso. Então, essa aqui é falso, a letra C. Eu tinha marcado, mas não é. Inclusive, eu marquei essa questão como uma questão... É a letra D, que é o gabarito. Sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento da responsabilidade civil do Estado, essa deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa única do dano. Esta responsabilidade deixará de existir ou incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for a causa única. Isso ele está falando o seguinte: se houver uma daquelas casos fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, ele está falando sobre isso. Agora, os atos legislativos com sanção, os atos legislativos típicos, eu vou até ler aqui, eles não ensejam a responsabilidade essa contratual para o Estado. Porém, a doutrina e a jurisprudência, eu quero trazer isso para os senhores, reconhecem, eu vou afirmar uma regra geral. Os atos legislativos, em regra, não acarretam responsabilidade para o Estado. Ponto. Doutrina e jurisprudência reconhecem a possibilidade de atos legislativos ensejarem responsabilidade civil do Estado em duas situações. Da regra geral, eu apresento-lhes uma exceção, duas exceções. Edição de leis inconstitucionais e edição de leis de efeitos concretos. Ponto. Então, a letra C realmente é falsa. Então, essas são as exceções, professora, a inconstitucional? As duas. Edição de leis inconstitucionais, edição de leis de efeitos
concretos. A edição de uma lei inconstitucional poderá ensejar a responsabilidade do Estado, caso ela tenha efetivamente causado dano ao particular. E aí a responsabilização do Estado depende da declaração da inconstitucionalidade da lei pelo STF. Ponto. Ótimo. E também a responsabilidade civil pode advir no caso de edição das chamadas de leis de efeitos concretos. Assim consideradas aquelas que não possuem caráter normativo, que não são dotadas de generalidade, impessoalidade e abstração. São leis apenas em sentido formal, porque oriundas do poder legislativo, mas que possuem destinatários certos e determinados. Elas formalmente são leis, mas materialmente elas são análogas aos atos administrativos individuais, com destinatários determinados e efeitos concretos. Então é isso. Ótimo. Então a letra C não é verdade, a letra B sim. É difícil essa questão. E letra E, a culpa concorrente da vítima é apontada como uma das causas excludentes? Não é. É causa atenuante. A letra E é falsa também. 26. Funcionários de sociedade, portanto, 25, letra D. 26. Funcionários de sociedade empresária, responsável pela prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, compareceram na casa de Maria para verificarem possível erro em seu medidor de energia. Ao adentrar no quintal de Maria, os funcionários da concessionária danificaram o portão de sua casa, causando-lhe um prejuízo de R$1.000. Ok. Na prestação de serviços, exato. Então, 37, parágrafo 6º. Objetiva, já vou excluir a letra A, B e C. Letra D, objetiva da sociedade, eis que ostenta personalidade jurídica de direito público, bastante... Não, ela é pessoa jurídica... Não, ela não é sociedade empresária, ela é pessoa jurídica de... Não é. Ela é pessoa jurídica de direito privado. A letra D está equivocada, portanto a resposta é a letra E. Objetiva da sociedade empresária, ainda que ostente personalidade jurídica de direito privado. Isso é estranho, né? Bastando, sim, porque a Constituição diz que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras. Bastando Maria comprovar o ato ilícito, o nexo e o dano. Mais uma vez, o ato, o nexo e o dano, dispensáveis à prova dos elementos subjetivos dos agentes, claro, porque é responsabilidade objetiva e torna-se irrelevante perquirir dolo e culpa. 27. Uma pessoa, o fulano dos Santos, eu vou ter que abrir aqui porque a impressão, ele foi visitar a sogra. Vamos lá. Aqui. Fulano dos Santos foi visitar sua sogra em Indaiatuba e deixou o carro estacionado na rua. Quando retornou, o carro não estava mais lá. Ele acionou a polícia, que registrou a ocorrência e, desde então, não mais teve notícias do paradeiro de seu veículo. Diante disso, assinale a alternativa correta. Eu já estou a falar que é uma omissão genérica, neste caso específico, do furto do carro, do acidente da pessoa que está embriagada, que causa o acidente, o motorista que está embriagado. Letra A. O Estado responde por omissão na segurança pública, pois não evitou a ocorrência do crime. Falso. Ele está falando, responde, ele está no sentido de responsabilização. Ele tem responsabilidade civil? Não. Letra A, falso. O município de Indaiatuba, a alternativa correta. Deve... A resposta é a letra C. Não cabe indenização. Deixa-me ver qual foi o gabarito dessa questão. 27, questão letra C. Eu acho que é letra C. 27, letra C. Exatamente. Não cabe indenização porque a responsabilidade nos casos de omissão é de natureza subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do ente público. E eu vou mais, não é só isso. Essa questão é uma questão, não é das melhores. Não é só isso, responsabilidade nos casos de omissão. É responsabilidade no caso de omissão genérica, você deve falar isso. E no caso de omissão, vocês estão entendendo como vocês senhores vão ler essa questão? No caso de omissão específica, é de natureza subjetiva, e aí deve ser negligência, nexo, resultado. Agora ficou melhor.
Ficou claro? Ficou, Renato? Como você vai pensar? Lorena, tudo bem? Ok, então vocês vão pensar dessa forma. Norma? Então vocês vão pensar isso. Responsabilidade genérica, omissão genérica e omissão específica. Omissão específica é isso que estamos a tratar, teoria da culpa administrativa. 27 aqui é letra C. Então, 27 é letra C. Letra C. 28. Com relação à responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos, em eventual ação regressiva, é correto afirmar que a ação dependerá da ação culposa ou dolosa do agente e da condenação anterior do Estado, não sendo vedado o seu ajuizamento quando do falecimento do servidor responsável pelo dano. Isso é verdade. Nós temos isso aí no Código Civil, claro, na parte das sucessões. A responsabilidade do agente ela é subjetiva. E também temos aqui especificamente, embora não seja muito objeto, mas eu vou trazer para os senhores, na Lei 8.112. Essas leis federais, mas para o concurso de cartório, essa lei ela nunca essa lei não é importante para o cartório, não. Eu vou compartilhar aqui para vocês. É uma lei que mostra que a responsabilidade ela vai passar para os sucessores. Essas leis federais elas sempre são um norte aí. Quando nós não tivermos algo específico, né, doente da federação, nós vamos aí nos ater aí, vamos aplicar de forma análoga o entendimento aí da esfera federal da União. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Ele está falando da responsabilidade aqui do agente na esfera federal. Quando o agente, o auditor da Receita Federal, né, o Celso, por exemplo, ele comete algum ato ilícito, ele atropelou ali com um carro alguém, então vamos aplicar esse artigo 122, o carro da Receita, né, lá em Foz do Iguaçu. Então, parágrafo 3º, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executado até o limite do valor da herança recebida. Ponto. Ótimo. Portanto, 28, letra A, dependerá da atuação culposa ou dolosa do agente e da condenação anterior do Estado, não sendo vedado o seu ajuizamento quando o falecimento do servidor responsável pelo dano, né? Essa 29 é uma outra questão que vai trazer um entendimento também doutrinário, mas eu vou passar por ela. 29. Conforme o ordenamento jurídico, o pátrio pode-se afirmar sobre a responsabilidade objetiva do Estado. E aqui é a VUNESP, juiz de substituto em São Paulo, e a doutrina que eles adotaram foi a da professora Maria Silvia. Não há nexo causal entre a conduta da administração e o dano decorrente de força maior, razão pela qual, em tal situação, não se pode falar em dever de indenizar, ainda que provado que a culpa anônima do serviço concorreu para o evento. Se houve culpa anônima, nós tivemos negligência, nós tivemos nexo e nós tivemos o resultado. Então, a reparação. A letra A é falsa. Com os nossos rudimentos aqui básicos, nós já sabemos responder a essa questão letra A. B. A letra A é falsa. B. Se ilícito o ato do agente público que causou dano, este só implicará dever de indenizar se for antijurídico, ou seja, anormal e especial. Esse é o entendimento da professora Maria Silvia, tá bom? Que ela qualifica o ato, né? Qualifica, ela fundamenta o dever de reparação. Por exemplo, se todos os administrados eles têm uma perda, vamos dizer dessa forma, se a eles aquele ato praticado causou a todos um grau qualquer, né, enfim, de dano, e todos suportaram igualmente, não há dever de indenizar. É isso que ela diz. Para justificar a reparação. Se todos os administrados suportaram dano, então não há que se falar em dever de reparar pela administração. Mas, se o ato este causou dano, se aí ele fala, só se for um ato anormal e especial relativamente a uma determinada pessoa.
E essa foi a resposta, a letra B. Essa é a doutrina da professora Maria Silvia. Não haverá dever de indenizar nos casos em que o princípio da igualdade de todos na distribuição do ônus e encargos sociais deve ceder diante do interesse da continuidade do serviço ou da intangibilidade da obra pública. Isso é considerado falso, a letra C, isso é falso. Não haverá dever de indenizar nos casos em que o princípio da igualdade de todos na distribuição do ônus e encargos sociais deve ceder diante do interesse da continuidade do serviço ou da intangibilidade da obra pública. Bem, vamos adiante porque eu quero passar em outras questões ainda. Mas vamos deixar uma interrogação essa letra C, que temos que consultar ali a doutrina da Maria Silva, muito específica. Ela não se afasta pela culpa exclusiva da vítima, se afasta. 29, letra D. Errado. A 29, portanto, foi a letra B, o gabarito. Vamos conferir. 29, letra B, sim. Maria Silvia. Esse é um dos pontos que faz o direito administrativo ser uma matéria assim, tormentosa para muitas pessoas. Porque nós temos vários doutrinadores e aqui no Brasil nós temos grandes administrativistas. Então nós temos aí grandes teóricos do direito administrativo. Então a Maria Silva, ela tem os seus pressupostos, ela desenvolve a sua teoria em um determinado sentido. O professor José dos Santos Carvalho Filho, de uma outra determinada maneira. O Celso Antônio Bandeira de Mello, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello já vão no outro sentido. Então você tem que conhecer a teoria desses autores, né? Então é muito específico a questão. Aqui nós temos que nos ater às nossas questões dos nossos concursos. Enfim, o que eu acho também é o seguinte, nós podemos saber aí 80% da matéria, não devemos saber todos os autores, né, sobre os posicionamentos aí de todos os autores, mas a gente sabendo 80%, nós já sabemos aí, já vamos sair bem nas provas. 30. Em relação ao tema da responsabilidade extracontratual do Estado, é correto afirmar sobre a teoria do risco integral. É a vertente da teoria da responsabilidade objetiva. Estamos falando de ações, né? Não estamos falando de omissões. A teoria do risco integral é a modalidade mais branda? Falso. Ela é a mais rígida. Ela é a mais rígida. Não, a letra A é falsa. E ela fala mais branda do risco administrativo? Não, ela está a par da teoria do risco administrativo no âmbito da responsabilidade objetiva. Falso, a letra A. Na teoria do risco integral, também conhecida por teoria do risco administrativo, falso, são teorias distintas. C. Na teoria do risco integral, a responsabilidade do Estado não se sujeita às excludentes de responsabilidade, podendo ocorrer até mesmo quando a culpa é da própria vítima. Esse é um entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário. Ótimo. Ambiental e dano nuclear, por mais estranho que isso possa parecer. E aí, a teoria do risco integral... Então, pois não. Agora, no caso das queimadas das florestas e do Pantanal, então a responsabilidade é objetiva do Estado brasileiro? Uhum. É objetivo, Elisa. Exatamente. Bem lembrado, Elisa. A teoria do risco integral situa-se no início da história do direito administrativo. Falso. A teoria do risco integral é a última. A teoria do risco integral apresenta diversas hipóteses de aplicação. Não, não é diversas. São só duas, o dano ambiental e o dano nuclear. Sendo afastada a responsabilidade do Estado por danos causados apenas... Não há excludente. Eu falei isso para os senhores. 31. Com relação à responsabilidade civil do Estado, portanto, a questão 30 é a letra C. 31. Com relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Vamos lá. De acordo com o entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade do Estado por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter e execução solidários. Elisa, muito bem a sua pergunta, que eu vou falar sobre isso agora. Eu vou trazer aqui, essa aqui é a questão 31, um posicionamento. A responsabilidade estatal por ato omissivo que gera dano ao meio ambiente é solidária, mas de execução subsidiária. STJ, segunda turma, agravo de instrumento no recurso especial 1326903 do Distrito Federal, relator ministro Og Fernandes, de 2018.
Professor, o senhor pode repetir, por favor, é agravo? Agravo de instrumento no RESP. 1326 903. 903, tá? Obrigada. A omissão no dever de fiscalizar, ele gera responsabilidade solidária, tanto do Estado do Mato Grosso, ou do Mato Grosso do Sul, e da União. Mas o credor, ele deve primeiro executar o poluidor e apenas se o seu patrimônio não for suficiente para saldar o débito, ele vai executar o outro ente, né? No caso. Se for, por exemplo, uma pessoa, um fazendeiro e o Estado, então ele executa primeiro o poluidor e depois executa o Estado. Se forem os dois entes, executa primeiro um e depois executa o outro. Esse entendimento ele é muito importante. Isso aí vocês têm que ter em mente. A fiscalização é solidária, a execução subsidiária. Ponto. A responsabilidade é solidária e a execução subsidiária. Pois não. A fiscalização é solidária e a execução subsidiária, tá? Ótimo. Mas, no caso, perante outros países, a responsabilidade é objetiva do Estado brasileiro. Essa aí já é uma outra questão, né? Aí a gente está falando de soberania também, Elisa. Enfim, essa é uma outra interrogação, mas ótimo. Para quem não conhece, a Elisa, ela estudou muito tempo também o direito internacional, então essa colocação é bem pertinente, Elisa. Então, ótimo, mas podemos aí pensar um pouco mais sobre essa questão, né? A responsabilidade dos estados por danos ambientais, né? Adiante. O STF, em sede de repercussão geral, assentou a tese de que, em razão da adoção da teoria do risco integral, a morte de detento no interior do estabelecimento prisional gera responsabilidade civil objetiva para o Estado. Falso, não é essa a teoria. É a teoria, nós falamos, é a teoria do risco administrativo. A teoria da responsabilidade objetiva na sua vertente risco administrativo. A responsabilidade é objetiva. Estamos a tratar, nesse caso, de uma omissão específica, o Estado como garante. Ótimo, né? Então, é isso. Professor, no intervalo, eu soube que aquele traficante Elias Maluco, que estava preso e condenado num presídio de segurança máxima em Catanduvas, no interior do Paraná, ele faleceu hoje, foi encontrado morto. Então, é a teoria do risco administrativo, né? Responsabilidade objetiva. Não? Uhum. Teoria da responsabilidade objetiva, na sua vertente risco administrativo, por se tratar de uma omissão específica do Estado, que nessa situação específica se coloca como garante. É esse o posicionamento da tese firmada pelo STJ. Ótimo, vamos adiante. Eu vou citar essa letra B, temos um RE, um recurso especial, STF, anotem aí, por favor. RE 841526 do Rio Grande do Sul. O ministro relator Luiz Fux, STF, o RE 841526 do Rio Grande do Sul. Letra C. O STF reconheceu a existência de repercussão geral e firmou a tese de que, na hipótese de posse em cargo público determinado por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. Isso é verdade. É a tese 671 da repercussão geral do STF. Eu vou trazer aqui para os senhores. Tese STF, tese 671, repercussão. Aí nós temos aqui, deixa eu compartilhar com os senhores. Muita informação, né? Direito de candidatos aprovados em concurso público à indenização por danos materiais em razão de alegada demora na nomeação efetivada apenas após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu o direito
à investidura. Direito de candidatos aprovados à indenização por danos materiais em razão de alegada demora na nomeação, efetivada apenas após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu o direito à investidura. Então, os senhores imaginem aí o tempo, né? E eu já pensei bastante nisso. Já pensaram aí quanto tempo aquelas pessoas elas não assumem os cartórios? Imagina se isso fosse. Isso foi considerado essa tese aqui, ó, que os senhores têm em mente. Reconheceu, firmou a tese de quê? E eu vou lê-la aqui, que está na questão. Na hipótese de posse em cargo público, determinado por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo se situação de arbitrariedade flagrante. Correto? Então é isso, a repercussão geral e a tese firmada foi essa tese que eu acabei de ler para os senhores. Deixa-me ver, aqui eu não vou ter a tese para nós termos... Enfim, mas a tese é esta, que eu acabei de mencionar aos senhores. Adiante. O STJ afirmou o posicionamento de que o Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma solidária nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, mesmo existindo... Não. Nesse caso das autarquias, é subsidiária. Essa aqui também é falsa. E eu vou ler, isso é falso, não é solidária, não. A jurisprudência do STJ, na verdade, ele considerou um entendimento no sentido de que, embora a autarquia seja responsável pela conservação e manutenção das rodovias, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má conservação, motivo pela qual não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Eu vou trazer aqui para os senhores, deixa eu fazer aqui, porque na verdade eu vou ler aqui para os senhores o fundamento. STJ, segunda turma, agravo regimental no ARESP 203.785 do Rio Grande do Sul. STJ, segunda turma, agravo regimental no ARESP 203.785. Então, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que, embora a autarquia seja responsável pela conservação e manutenção das rodovias, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado pelos danos causados a terceiros. Ponto. Letra D, falso. Questão muito avançada, mas muito boas as questões, né? Porque nós precisamos fazer questões avançadas mesmo. 32. João, portanto, 31, essa. 32. João, ocupante do cargo efetivo de consultor legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia, no exercício da função pública, praticou ato ilícito que, com o pertinente nexo causal, causou dano ao administrado Mário. Em matéria de responsabilidade civil, o particular Mário deve ajuizar ação indenizatória em face de, como eu falei, aquela personalidade própria, que é a personalidade processual, para defender determinadas prerrogativas funcionais e que se admite, né, que, por exemplo, a Assembleia Legislativa impetra um mandado de segurança, por exemplo, ela não é válida para fins de reparação civil. Portanto, nesses casos, ele é cargo efetivo de consultor legislativo. Nesse caso, a responsabilidade vai ser do Estado de Rondônia por sua responsabilidade civil objetiva, sendo desnecessária a comprovação do dolo ou culpa do agente público João, que responderá de forma subjetiva perante o Estado em ação de regresso. Ponto. 32, letra E. Letra 33. O Estado é civilmente responsável pelos danos que seus agentes nessa condição causarem à vítima, ainda que haja culpa exclusiva desta última. Considerando a responsabilidade civil do Estado, a afirmativa descreve qual teoria? Pessoal, teoria da responsabilidade objetiva, risco integral. A letra D, do risco integral, porque não há que se falar em excludentes. Os senhores já estão, ok. Adiante.
34. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei estadual declarando determinada área de utilidade pública para fins de desapropriação. Essa aqui é interessante. Por não concordar com a desapropriação de seu imóvel, o particular interessado ingressou com ação judicial. Lei. Olha que interessante. Essa lei é uma típica lei de efeitos concretos, a lei da desapropriação, correto? Tanto é que na desapropriação nós temos até duas fases. É uma típica lei de efeitos concretos. Eu não disse que os atos legislativos, em regra, não acarretam responsabilidade contratual para o Estado? Então, se ele já está falando de desapropriação, ele pode estar tratando da exceção, né? E que, de fato, é mesmo. Quando vai haver, pela jurisprudência e doutrina, a possibilidade de atos legislativos ensejarem responsabilidade civil do Estado? Edição de leis inconstitucionais, edição de leis de efeitos concretos. Então, no caso em tela, comprovados aí o que ocorreu. E comprovou que, em verdade, não atendia o interesse público e que sofreu danos materiais a pessoa que teve o bem desapropriado pela aprovação daquela lei, por ter perdido a oportunidade de vender o imóvel à terceira pessoa por preço mais elevado. No caso em tela, comprovados o ato ilícito, o nexo causal e o dano ao particular, não incide a responsabilidade civil? Não. Nesse caso, terá. É a letra C. Incide a responsabilidade civil objetiva por se tratar de lei de efeitos concretos que não estabelece normas gerais e abstratas, constituindo verdadeiro ato administrativo. Ótimo. Agora vamos uma última questão. Vamos resolver essa aqui e vamos terminar, porque as outras todas são muito simples. Essa 35 é a última. Fernando, ocupante do cargo efetivo de advogado da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, exarou um parecer jurídico que, aprovado, embasou o ato administrativo final praticado pelo presidente da Casa Legislativa, que causou dano a terceiro. No caso em tela, em seguida, o Poder Judiciário declarou a nulidade do ato administrativo praticado por não concordar com a tese jurídica que o motivou e reconheceu o dolo do agente que produziu o ato administrativo final. Não é o Fernando, hein? Ele fez o parecer. É a responsabilidade nas hipóteses de pareceres jurídicos. Não há responsabilidade nessas hipóteses daquela pessoa que emitiu o parecer jurídico. Mas, nesse caso específico, vai haver a responsabilidade do presidente da casa. E aqui só temos uma exceção, eu vou falar para os senhores. No caso em tela, com base nos ensinamentos doutrinários e jurisprudencial sobre a advocacia pública consultiva, em regra, Fernando. E é isso, ele não deve ser considerado solidariamente responsável com o agente que produziu o ato administrativo final, porque este, sim, seria o responsável, decidindo pela aprovação do parecer, exceto se comprovado que o advogado público agiu com dolo ou erro grosseiro injustificável. Isso é verdade. Só nessa hipótese. Então, a exceção é o erro grosseiro. Nós temos aqui, o informativo 680. Eu vou trazer para os senhores, informativo 680, dizer o direito. 680. Vamos lá. Os senhores só vão ter que ter essa exceção. É muitos temas de responsabilidade, né? Mas é isso mesmo. Estamos aqui para vencermos aí todas as possibilidades. Vamos lá. Informativo 680. Vamos ver se eu vou localizar aqui. Aqui, processo administrativo disciplinar e condenação pelo TCU. Se o servidor público responder a processo administrativo disciplinar for absolvido, ainda assim poderá ser condenado a ressarcir o erário em tomada de conta especial do TCU. É possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza opinativa, desde que configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Sim, aí ele vem falando. É possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza opinativa? Sim, trata-se de termo polêmico, mas a posição que prevalece atualmente e que foi novamente mencionada no julgado, isso me parece que é de 2018.
É de que é possível a responsabilização de advogado público pela emissão de parecer de natureza opinativa, desde que reste configurada a existência de culpa ou erro grosseiro. Se não tiver a culpa ou erro grosseiro, não há responsabilização. E aqui é muito bom esses 3 pareceres, né? Porque nós vamos estudar ali os tipos, né, de atos administrativos, né? E nós vamos ter aí o parecer. Segundo a doutrina, são 3 os tipos de parecer. O facultativo, o obrigatório e o vinculante. O facultativo, o administrador, ele não é obrigado a solicitar o parecer do órgão jurídico. O obrigatório é obrigado a solicitar o parecer do órgão jurídico. E vinculante é obrigado a solicitar o parecer do órgão jurídico. E aí nós temos cada... O facultativo, o administrador pode discordar da conclusão exposta. E no obrigatório, ele pode discordar da conclusão exposta. E no vinculante, ele não pode discordar da conclusão exposta. E aí, quando ele é facultativo, a regra é que o parecerista não tem responsabilidade pelo ato administrativo, a não ser culpa ou erro grosseiro. Se nós tivermos um parecer obrigatório, também o parecerista não tem responsabilidade pelo ato administrativo, a não ser erro grosseiro ou culpa. E no vinculante, aí sim, há uma partilha de poder de decisão entre o administrador e o parecerista, já que a decisão do administrador deve ser de acordo com o do parecer. Logo, o parecerista responde solidariamente com o administrador pela prática do ato, não sendo necessário demonstrar culpa ou erro grosseiro. Então, é a letra 35, letra E. Agora, a 36 é muito simples, é uma pessoa que ela estava acompanhada pelo pai no show e ela foi abordada pelo oficial da infância e da juventude, mas o pai tinha saído um pouco do lado daquela criança. Estava desacompanhado, mas na verdade o pai tinha ido ao banheiro. Fala a questão 36. E aí, diante dos danos morais, frustração e materiais, valor do ingresso do show sofridos por Antônio, ele procurou a Defensoria Pública e propôs ação indenizatória em face do Estado de Santa Catarina pela responsabilidade civil objetiva. 36, letra D. 37, essa aqui é interessante, só vou respondê-la e vamos encerrar nossa aula por hoje. São 2 hipóteses em que um cidadão é vítima de roubo em via pública. Exatamente essa questão da omissão genérica e omissão específica. Lô, você vai entender isso bem nesse exemplo do 37. O primeiro crime ocorre, o roubo, em uma rua deserta, de madrugada, e o segundo em rua movimentada, na parte da tarde, em frente à delegacia, onde havia policiais na entrada, que nada fizeram. De acordo com jurisprudência e doutrina modernas, em tese, e se a responsabilidade civil, objetiva na segunda hipótese, e a omissão específica estatal acarreta o dever de indenizar o cidadão sem necessidade de comprovação do elemento subjetivo do agente público. Bem, aqui isso é muito... Isso vai de encontro com o que nós estamos falando, porque ele teria que, sim, aprovar a negligência, mas a resposta foi considerada a letra C, objetiva. Objetiva. E aí, aquela questão do paradoxo que eu apresentei ontem para os senhores, que, na verdade, quando estamos a falar de teoria da culpa administrativa, estamos a falar de responsabilidade também objetiva, se aplica nessa situação. Objetiva e a omissão específica acarreta o dever de indenizar o cidadão sem necessidade de comprovação do elemento subjetivo do agente público. Mas a negligência do agente público, não. A negligência do ente estatal como um todo, não da pessoa específica. Pessoal, então, nossa aula vamos encerrar por hoje. Fizemos aí vários exercícios. Nós temos que procurar na doutrina maiores considerações a respeito das omissões específicas, das omissões genéricas. Essa teoria da culpa administrativa, né? Temos que ter mais, eu penso o seguinte, que temos que ter mais subsídios aí, doutrinários e jurisprudenciais, porque as questões elas são controversas também. Só nesses 2 aspectos específicos, em se tratando de omissão genérica, omissão específica, em se tratando de teoria da culpa
administrativa. Mas também, por outro lado, nós temos que ter em mente um arcabouço genérico. E esse arcabouço genérico, eu acho que ficou muito bom. Só temos aí que tratar das aparas, né, das arestas. Então, eu vou encerrar nossa gravação e eu vou abrir aqui para que os senhores possam discutir algum ponto, né? Vamos